Que bom ver você aqui entre nós nesse dia que mais uma vez temos o privilégio de convite. Estamos aqui juntos, reunidos. Muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter a cada semana uma experiência real com Deus. E mais uma vez eu quero aproveitar esse momento para saudar você, telespectador da TV Novo Tempo que nos acompanha também a cada semana através do programa Viva, uma experiência real. E se você está sintonizado pela primeira vez, saiba que você não está aqui por acaso. Eu tenho essa convicção no coração, eu tenho certeza de que a sua vida não será a mesma a partir do momento que você decidir viver essa experiência real com o Criador do Universo. E hoje nós chegamos ao final da atual série de mensagens intitulada Através das Tempestades. Durante essa série nós temos aí e buscamos aprender a como viver com resiliência e desenvolver a esperança dentro de nós que nos capacite para enfrentar situações que fogem completamente do controle humano. Mencionei algumas vezes e repito uma vez mais, 11 de março de 2020. A vida humana mudou no nosso planeta a partir desse momento. O reconhecimento oficial. Esse foi o dia que a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente que uma dessas tempestades, uma pandemia de dimensões apocalípticas, assolaria o mundo. E nós temos vivido essa realidade nos últimos 18 meses, praticamente, 1 ano e meio. Desde então, a gente tem encarado essa crise, que de uma forma ou outra afetou a vida de cada um de nós, que estamos aqui, você que está em casa. E a pergunta que permanece, e a pergunta que temos tentado responder durante essa série é: terá sido essa a última? A última tempestade? Seria maravilhoso se a gente pudesse dizer sim, essa é a última. Mas a resposta é não. Essa não é a última tempestade. Na realidade, o que nós precisamos é viver o preparo necessário para enfrentar outras tempestades que virão. E você pode estar pensando e perguntando, da onde que vem essa convicção? Do próprio Jesus Cristo. Porque ele fala da maior tempestade que jamais enfrentamos, a maior tempestade de todas que virá antes do final da história humana como hoje a gente conhece. Ouça com atenção as palavras do Mestre. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E quando nós vamos ao final da palavra de Deus, no livro do Apocalipse, nós encontramos de uma outra forma essa certeza e esse mesmo momento. Através das palavras do discípulo amado, o apóstolo João, quando ele descreve a vitória daqueles que superarão essa provação, a vitória daqueles que tomaram a decisão de viver essa vida de resiliência com esperança no coração. E ele assim descreve esse momento. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que atravessaram a tempestade. As tempestades, e aqui estão, pela relação que possuem com o Cordeiro. Aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue de Jesus Cristo. E eu mencionei antes e repito agora, de maneira nenhuma eu estou dizendo aqui que essa grande tribulação que Cristo de maneira clara menciona que virá. Essa mesma tribulação que João descreve, de maneira nenhuma eu estou aqui dizendo que vai ser uma outra pandemia causada por um outro vírus. Tá bem? Está claro para vocês, né? O pastor Kleber não disse isso. Porque na realidade, queridos, ouça com atenção, para a pandemia tem uma vacina. Diversas na realidade, né? E por sinal eu espero que você já tenha tomado a sua. Tá bom? Não importa a marca, tome a vacina. Já tomei a minha. Toda a família.
Porque para uma pandemia como essa, quem sabe uma vacina ou um remédio ajuda. Só que para a crise final, para essa tribulação final, a solução é outra. A ação de abreviar essa que será a maior crise da história humana se dará pela intervenção divina. A intervenção de Deus diretamente na história humana. No entanto, voltando nossos olhos aqui para o presente, a minha grande preocupação hoje é saber quais são as lições que a gente pode tirar, o que a gente pode extrair desse momento, para que a gente possa desenvolver essa resiliência, essa esperança que são necessárias para que nós possamos superar outras tempestades, as tempestades que virão e a maior de todas, que é essa que Cristo aqui descreve. Essa que vem na advertência do Mestre Jesus. Afinal, como é que nós podemos estar prontos para lidar com situações que fogem completamente do nosso controle? Em cada uma das mensagens dessa série, nós vimos as importantes decisões que nós podemos tomar com esse objetivo, com esse propósito. Como desenvolver uma vida de resiliência e esperança. A gente viu como lidar com as distrações da vida. Você se lembra, aquele que participou e esteve conosco? Distrações que causam ansiedade e preocupações em nós. Em seguida, a gente estudou um pouquinho na Palavra de Deus e falamos sobre como lidar com sabedoria com o tempo. O tempo que cada um de nós tem, a mesma quantidade de minutos, a cada semana, as mesmas horas. E como cuidando do nosso tempo, nós cuidamos da nossa vida. Em seguida, nós vimos como administrar outro presente que Deus nos dá, os nossos recursos financeiros. Entendendo que onde está o nosso tesouro é ali que está o nosso coração. Na quarta mensagem dessa série, nós falamos sobre como superar o medo. Nós vimos o preço que se paga quando você é dominado por esse sentimento e que a única solução é aceitar viver na verdade através do amor e pela fé. Na sequência, vimos como desenvolver relacionamentos significativos. Quão importantes são aqueles que estão ao nosso redor e como relacionamentos saudáveis nos ajudam a vencer as consequências desse momento triste que a gente vive de solidão. Na sequência, vimos como compreender a vontade de Deus para a nossa existência. Por que a gente está aqui? Qual é o propósito? O que Deus tem em mente para a minha vida, para a tua? E na última mensagem, nós estudamos juntos sobre como colocar em prática a conexão com Deus. Como que esse privilégio que Deus nos dá, que é orar, a oração, nos ajuda a desenvolver essa vida de resiliência e esperança. Cada um desses aspectos que nós vimos são ingredientes, queridos, essenciais para a nossa vida, se a gente quer de fato viver isso que eu tenho mencionado. Resiliência, esperança. Uma vida preparada para a crise desse momento. E uma vida preparada para as crises que virão no futuro. Na verdade, a pandemia da Covid-19, ela tem aí nos ensinado inúmeras lições e trouxe um montão de mudanças para nós. Eu queria mencionar de maneira breve aqui 3 áreas que nós vimos mudanças fortes. A primeira delas é as mudanças na nossa vida pessoal, pessoalmente, individualmente, né? O lockdown, esse confinamento, levou a gente a se isolar. E a gente começou a perceber a importância de alguns fatores, né? A importância de amigos, a importância da família, a importância de conexões. E aí, como a gente estava separado, é impressionante a criatividade de tantas pessoas para tentar superar esse momento. A gente vê aí ações que foram tomadas na mídia social. A pena que vocês não estão vendo uma foto que eu tenho aqui, e você em casa tem a oportunidade de ver. Eu achei linda essa foto, é uma mãe, numa casinha de 2 andares. Ela coloca o filho lá embaixo, dentro de uma piscininha dessas infláveis, e ela vai lá em cima no segundo andar e joga com um balde de água nele. A alegria do menino de ver água caindo, como se fosse uma cachoeira. A criatividade dessa mãe num momento tão difícil. Só quem tem filho pequeno, numa situação como essa, sabe o que eu estou falando. Você passa aí 1 dia, 2, uma semana, sem aula, a criança em casa, eles falam pra gente: pai, o que eu faço? Eu não tenho nada para fazer. Antes a gente falava: vai andar de bicicleta, vai jogar bola, vai lá. Não pode. Preso em casa. Que situação difícil. A criatividade das pessoas nesse momento foi extraordinária. As pessoas encontrando meios, através aí de canais de mídia social. Parece que abriram pequenas janelas, né, sobre como é que o mundo a gente viu. Diversos lugares. Tenho certeza aqui que vocês viram aqueles tocando
Na Itália, não sei se vocês viram esses vídeos, né? O pessoal ali na sacada, tocando violino, que lindo ali para a comunidade. Outros cantando. A criatividade para enfrentar um momento como esse. E a gente conseguiu ver por causa dos meios de comunicação. Através dos canais de mídia social, a gente pôde ver essas ações no mundo inteiro. Outra coisa que também, de certa forma, mudou na nossa dimensão da vida pessoal é o modo de se alimentar. Não sei se aconteceu com você, lá em casa mudou. A gente começou a perceber que é gostoso cozinhar, né? A gente tinha muitos, né? Sempre comendo fora, mas agora não tinha restaurante aberto. Então a gente começou a ter que comprar e fazer em casa. E é gostoso desenvolver essa prática de cozinhar. Alguns sabem, aqueles que são mais próximos a mim, sabem que é um dos meus hobbies. Eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito de pratos assim de diversas cozinhas diferentes. Gosto mesmo de cozinhar. Gosto de lavar louça também. Eu curto estar ali na pia lavando louça, eu descanso. Para mim é um momento especial de paz. E é interessante que algumas práticas na cozinha, elas cresceram de maneira extraordinária nesses últimos meses. Uma delas é fazer pão em casa. Não sei aqui no Brasil, mas lá na América teve um lugar que você não conseguia achar os ingredientes para fazer pão. Todo mundo inventou de fazer pão em casa, né? E é gostoso, é uma arte quando você prepara algo assim tão especial. Outra coisa que aconteceu de maneira forte é o desenvolvimento de hortas dentro de casa, principalmente em ambientes urbanos, altamente urbanos. As pessoas começaram a encontrar qualquer cantinho para plantar alguma coisa. Para ter alguma coisa que se pudesse utilizar lá em casa, tem agora um vaso, né, com hortelã, um outro vaso com manjericão. A gente não pensava nisso antes, mas agora a gente está começando eu estou pensando até em colocar uma coisa um pouquinho maior lá em casa. Essa prática de mexer com a natureza. Muitas pessoas fizeram isso. Em alguns lugares desenvolveram hortas comunitárias. Tinha lá um terreno baldio, o pessoal, obviamente, ali vivendo o isolamento social, mas começaram a cultivar juntos com o objetivo de compartilhar na comunidade. Mudanças na vida pessoal. Outra mudança forte é a mudança no nosso ambiente de trabalho. Como mudou o nosso trabalho? Essa definição, né, working from home, trabalhando de casa, é algo que explodiu no mundo inteiro. Você não pode ir para o trabalho, não pode ir para o escritório, tem que fazer de casa. E o resultado dessas mudanças foi o impacto na cidade. Eu confesso a vocês, eu não vim a São Paulo desde novembro de 2019. E todas as vezes que eu chegava no mesmo horário, o mesmo voo, chega no mesmo horário, para mim chegar no hotel, Senhor, como demora. Nunca cheguei ao hotel nesse horário tão rápido como dessa vez. Percebi que o trânsito está um pouquinho menor do que pelo menos a loucura que era antes. Há cidades, provavelmente não é o caso de São Paulo, mas há cidades em que o trânsito foi reduzido em 70% em algumas cidades. Consequências do lockdown. E as pessoas começaram a se acostumar a usar mais transporte público onde é possível. E essa é outra área também que tem mudado de maneira forte. É como permitir que pessoas possam utilizar o mesmo transporte público com segurança. Muitas grandes cidades que exigem esse tipo de transporte, as práticas têm sido colocadas sobre distanciamento dentro de um vagão, por exemplo, de metrô ou dentro de um ônibus. Mudanças fortes. Mas uma outra mudança que a gente também tem percebido é mudanças no clima e no meio ambiente. Eu tenho aí analisado e buscado que algumas cidades estão mais limpas. As pessoas estão em casa, né? Não tem como sujar tanto. Cidades mais limpas. Aeroportos mais vazios. O meu aeroporto, assim, o aeroporto que eu sempre estou viajando é Chicago. É impressionante. Você vai para o aeroporto, está vazio. Está vazio. Obviamente, os voos estão ainda numa oferta reduzida. E a gente percebe que essas mudanças estão acontecendo. Mas a pergunta é por quanto tempo? Provavelmente daqui a pouquinho, quando começarmos a sentir que nós estamos com um pouco mais de liberdade, passamos essa crise, essa tempestade, a gente talvez volte forte a desenvolver algumas coisas que fazíamos antes. Por quanto tempo? Mas há consequências. Eu não sei quantos de vocês acompanham, eu sempre gosto de ver esse tipo de notícia, mas a crise da pandemia teve profundas implicações na natureza, em alguns animais.
Não sei quantos de vocês chegaram a ver os problemas em algumas cidades na Tailândia que estão sendo invadidas por macacos. Eles não têm como comer e eles entraram nas cidades. E é interessante que o macaco, eu não sabia disso, mas eles vivem em gangues. Eles têm os amigos deles, né? E as brigas de gangues nas cidades da Tailândia, uma coisa impressionante. Você dá uma digitadinha no Google lá e vê lá as brigas dos macacos na cidade, e o pessoal fica filmando. E eles, uma gangue lutando contra a outra, desespero por comida. Por comida. Outra ação que eu achei interessantíssima são as cacatuas, né? Cacatua aqui custa uma fortuna pra gente, né? Em Sydney, cacatua é que nem pomba. E as cacatuas na cidade de Sydney aprenderam a abrir as latas de lixo. O método que elas vão com o bico, elas conseguem abrir e uma ensina a outra. Como é que abre a lata de lixo para pegar comida. Por quê? As pessoas que davam alimentação para esses animais já não estão na rua, então elas tiveram que se virar. Mudanças na natureza. Mas, queridos, a despeito de tudo isso que eu tenho mencionado a vocês, algo que eu vi essa semana, eu fiquei pasmo ao ler e quero compartilhar com vocês. Aconteceu nessa semana. Ouça. O problema de aquecimento global continua. A Groenlândia perdeu mais de 8,5 bilhões de toneladas de massa superficial. Não foi nos últimos 15 anos. Foi na última terça-feira, um dia. Um dia fez com que a Groenlândia tivesse aí o derretimento da camada de gelo, a massa superficial de 8,5 bilhões de toneladas. E desde o domingo passado, nós estamos falando dessa semana aqui, ela perdeu 18,4 bilhões de toneladas desde domingo. Desses 18 toneladas, 8 bilhões foi em apenas um dia, terça-feira agora, dessa semana. Para que você possa ter uma ideia, essa informação veio pelo Instituto Meteorológico da Dinamarca. A quantidade de água que derreteu terça-feira, pasmem, é o suficiente para cobrir o estado do Acre ou o estado do Paraná inteirinho com 5 centímetros de água. Nosso planeta hoje enfrenta uma crise, uma tempestade que muitas vezes nós não vemos diante de nossos olhos. Mudanças. E quando a gente passa por mudanças profundas como essas, a gente corre o risco, sabe do que? De perder a noção da realidade. A gente se adapta ao momento e às vezes perde a noção do que de fato está acontecendo. A gente perde a noção do que de fato está acontecendo. E por falar em perder, então uma pergunta para você que está em casa. Se alguma vez já se perdeu na sua vida? Mas eu digo assim, perder mesmo, de estar perdidaço. Já aconteceu com vocês alguma vez? Você vai num lugar que você não conhece e a gente já passou situações em que, não eu também, mas membros da nossa família, que se perderam. Uma que foi muito triste, assustadora, foi uma vez que nós estávamos aqui em São Paulo, no zoológico, e a gente perdeu o Nico. Senhor amado, que angústia quando você não acha o seu filho no meio da multidão. Eu lembro como se fosse agora, o desespero. Foram poucos minutos, mas o desespero de não ver o menino. Perdemos o filho. Graças a Deus, achamos o filho, né? E em breve vocês vão ver o Nico também, que está o rapaz. Um dia a gente estava fazendo uma viagem a Nereida. A gente não tinha as crianças ainda. E não tinha esse negócio. Agora o GPS todo mundo tem, né? Antes tinha que ter um aparelhinho do GPS. Mas isso era antes do GPS, era do mapinha, né? E a gente estava indo por um caminho e tinha uma bifurcação. E a minha copilota, ela não ajudou ali o suficiente, lendo o mapa, né? Não, vamos. Tem uma época que você confia tanto, né, na esposa que vai com aqueles mapas, assim, ela olhando, a gente batendo papo, e fomos. E numa bifurcação, eu me distraí, obviamente, ela também, e a gente pegou o lado errado. Nós perdemos pelo menos 2 horas descendo naquela pista, e foi 2 horas para ir e 2 horas para voltar. 4 horas perdidas, completamente perdidas, quase meio tanto de gasolina, por um errinho, por uma bifurcação que a gente distraiu e erramos. Pegar o caminho errado não é bacana. Vocês já pegaram o caminho errado na estrada? Você acha que está tão feliz, né? Você tem a convicção de que está indo bem e de repente quebrou a cara. E às vezes você perde horas dirigindo. Mas, querido, sair do caminho certo para a nossa vida tem uma convicção. O prejuízo é muito maior do que um tanque de gasolina. Eu tenho certeza de que nenhum de nós
deseja olhar no retrovisor aí da sua vida e perceber o tempo que você perdeu, a energia que você gastou, porque você estava indo numa direção que não levava a lugar nenhum, perdendo sua vida, gastando o precioso tempo, os recursos que Deus te deu, porque você estava no caminho errado. E como é que a gente tem certeza que a gente está avançando no caminho certo, na estrada certa para a nossa vida? E sem dúvida alguma, no caminho do desenvolvimento dessa vida de resiliência que a gente tem falado, de esperança, de acordo com o plano de Deus, aquilo que Ele apresenta aqui em sua carta de amor para nós, a Santa Bíblia. Aqui nós podemos encontrar, queridos, algo fundamental para nós. Aqui a gente encontra, sabe o quê? Alegria e satisfação. É aqui que você encontra, na orientação de Deus, que você encontra a satisfação de viver segundo o propósito, o plano que Ele tem para você. Alegria, satisfação. E esse é o coração daquilo que eu quero compartilhar com você hoje. Daquilo que eu convido você que está em casa para acompanhar. Com atenção, ouça com atenção. E uma outra decisão importante que nós precisamos fazer, para a gente ser capaz de superar essas tormentas, as tempestades da vida. Nesses momentos que a gente perde o controle, é exatamente desenvolver essa atitude. Essa atitude. Por sinal, o título da mensagem de hoje é esse: através das tempestades, em toda e qualquer situação. É viver a satisfação que Deus espera que vivamos em toda e qualquer situação. O problema é que muitas vezes as pessoas mais ou menos descrevem a sua vida assim: ah, minha vida não tem sentido, ah, é um vazio total, eu não tenho motivo para continuar. Eu já escutei isso, pessoas, pastor, eu não sei o que eu faço mais. Parece que falta alguma coisa para mim. Falta alguma coisa. Eu não tenho muita alegria, a satisfação plena. E mesmo diante de aparente sucesso, né? Porque tem gente que tem dinheiro, tem gente que é famoso, tem gente que é bonito, né? A gente pensa que dinheiro, fama, beleza é o que satisfaz. A gente vê que mesmo em situações assim vem esse sentimento aflora, onde muitas pessoas não se sentem satisfeitas. Parece que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu queria que você pensasse comigo agora. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Responde para você, tá bom? Não precisa levantar a mão, tá bom? Não precisa, você em casa também fica sentado no sofá. Mas você, numa escala, se você pudesse, de 1 a 10, pensa comigo, qual que é o nível de satisfação? Tá bom? Você pensa, nessa área, quem sabe eu estou num 3, não está muito bom. Não. Quão satisfeito você está com o seu trabalho? De 1 a 10. Cada um tem uma resposta. E agora, na pandemia, que o trabalho complicou, que a gente tem que tentar produzir em restrições que a gente nem imaginava que estaríamos vivendo agora. Quão satisfeito você está? Eu confesso para vocês que o nível do meu trabalho nos últimos meses não duplicou, foi mais do que isso. Impressionante. Antes as pessoas respeitavam, né? Eles mandavam um convite para você falar alguma coisa, participar ou dar uma aula, mas com 6 meses de antecedência. Agora não, o negócio dos Unis acho que não tem nada para fazer. Dá para semana que vem, 4 da tarde, você... E a pressão. Trabalho. Segunda pergunta, quão satisfeito você está com o seu salário? Aquilo que você ganha. Esse aqui agora eu tenho certeza que pouca gente vai dar o número 10, né? A gente sempre acha que a gente merece mais um pouquinho, né? No nosso salário. Mas é um fator de satisfação. É aquilo que a gente ganha como resultado do nosso trabalho. Quão satisfeito, terceira pergunta, você está com os seus relacionamentos? Seu relacionamento, aqueles que são casados em casa. É interessante essa pergunta. Por favor, não responda. Mas é uma pergunta importante, né? No seu namoro, com seu noivo, sua noiva. Quão feliz você está no relacionamento? Essa é uma resposta importante. Afeta a gente nem imagina o quanto. Precisamos saber quão satisfeitos, felizes nós estamos nos nossos relacionamentos. Outra pergunta, quão satisfeito você está com aquilo que você tem? Seus bens, né? Você olha para o seu carro, não dá mais esse aqui, a casa, as roupas, seu celular, você olha para as coisas que você tem, você está satisfeito com o que você tem? A gente sempre quer um pouquinho melhor, né? Uma coisa mais novinha, coisa mais rápida, mais bonita. Apesar que a gente se esquece que aquilo que vai ser melhor agora, daqui 2, 3 anos não vale mais nada. Sempre assim. Quão satisfeito, uma quinta pergunta, você está com as circunstâncias ao seu redor hoje? É óbvio que aqui, com a pandemia, todos nós vamos dizer, ai pastor, a coisa complicou. Mudou muita coisa na minha vida. E obviamente afeta o seu nível de satisfação. E uma última pergunta eu tenho para você.
quão satisfeito você está com a sua relação com Deus, com sua vida espiritual. E aí vem a pergunta adicional. Será que o problema de fato está com as nossas expectativas? Em cada uma dessas áreas, e a lista é maior. Eu só escolhi essas aí para poder mostrar a vocês que cada uma dessas áreas a nossa satisfação altera. Será que as nossas expectativas em algumas delas são muito altas? Quem sabe a parte do salário, você tem uma expectativa, eu quero ganhar 250 mil reais por mês. Aí é muito alto, você não alcança e fica triste. Ou será que a expectativa é muito baixa naquela área? Qual é o nível? Que na realidade a satisfação é determinada pelo nível que você coloca, onde você quer atingir. Para algumas pessoas ter um salário menor está bom demais. Para outros está horrível. Depende da tua perspectiva, do nível que você estabelece. Ou será que a gente está buscando uma mudança tão brusca na vida, uma mudança de 180 graus, e quando a gente não vê essa mudança acontecendo, você fica insatisfeito? Na realidade, a razão do nosso desapontamento, a razão da nossa insatisfação, vai além das respostas que a gente dá para essas perguntas que eu passei a vocês nesses últimos minutos. O nível de satisfação vai além disso. Porque a real fonte de insatisfação está profundamente arraigada, e ouça com atenção, na nossa alma, que tem na realidade a origem dentro de nós lá no princípio. Ouça com atenção. A fonte de satisfação está dentro de nós e não é pelas coisas circunstanciais que temos, mas algo que vem há muito tempo. Lá na origem, lá no Jardim do Éden, quando a pergunta que o inimigo de nossas almas fez para Eva, nada foi mais do que fazer a pergunta que atinge teu coração, meu coração, o coração de cada um de nós agora. E é daí que vem a insatisfação humana. Ouça, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Pastor, eu não estou entendendo. Essa foi a pergunta. Foi isso que Deus disse? Não coma do fruto das árvores do jardim? Antes desse momento, Adão e Eva viviam em plena e total satisfação com a sua existência, a sua vida. Eles viviam satisfeitos com tudo aquilo que Deus tinha provido para eles. Mas agora, Eva e depois Adão quiseram algo mais. Ela decide ali que o único fruto que saciaria o seu desejo era exatamente o fruto que Deus disse para não comer. O fruto que Deus disse, não coma desse. O resto pode comer de tudo. Naquele momento, em vez dela colocar atenção em tudo, ela colocou atenção naquele único que Deus disse, não coma. Mas após comer do fruto, nossos pais descobriram, como cada um de nós aqui, como você, quem sabe, que viver fora da provisão e do plano de Deus nos leva a total insatisfação, desapontamento. Como resultado, a grande maioria das pessoas hoje vivem insatisfeitas com o mundo. Mas o que causa essa insatisfação em nós? É porque a gente vive em uma era em que muitas pessoas estão insatisfeitas, mas o que causa isso nelas? Por que as pessoas vivem insatisfeitas com o que está ao seu redor? Sempre reclamam de alguma coisa. A Bíblia afirma que a razão é porque buscam respostas para suas inquietudes, para os seus desejos, nas coisas e lugares errados. E se você me permite, eu gostaria de compartilhar nesse momento algumas fontes falsas de satisfação. 3 delas. E na segunda parte da mensagem de hoje, eu quero compartilhar com você o que a Bíblia diz sobre como viver em satisfação. A satisfação plena dentro do plano do Criador para você, para mim, para cada um de nós. Quando nós falamos de satisfação imperfeita, ou satisfação em fontes falsas, nós encontramos, queridos, que uma das falsas fontes de satisfação, a satisfação imperfeita, está nos prazeres materiais.
Alguns pensam que, se eu conseguir aquilo que eu tanto sonho, participar daquele cruzeiro tão sonhado, né? Eu nunca fui em cruzeiro. Estava planejando, quem sabe um dia, com a minha esposa e a família, né? Mas agora pararam tudo, né? Vai voltar um dia. Alguns pensam que, se eu conseguir um dia ir num cruzeiro, minha vida vai ser outra, vai ser transformada. Aqueles pensam, se eu conseguir aquele emprego, minha vida muda. Se eu conseguir mudar a situação, se eu conseguir conhecer o mundo, viajar, não sei, alguma coisa que você sonha. Alguns sonham com aposentadoria de senador, né? E de deputado. É um sonho bacana. Alguns pensam, se eu conseguir acertar na Mega Sena sozinho, não é? Eles vão pensar, agora eu vou ser feliz. Será que é isso? A Bíblia é muito clara em dizer a nós, queridos, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. A gente viu nessa série a importância dos recursos financeiros a nós. E vimos também, queridos, que sempre a gente quer um pouquinho mais. Que os prazeres desse mundo nunca são suficientes. E é o que a gente é bombardeado todo o tempo. Anúncio de televisão é dizendo que você precisa de mais. Só que nunca é suficiente. Parece que as coisas que o mundo oferece não sacia uma fome que a gente tem. A gente tem uma fome por satisfação pessoal. Na realidade, se fosse verdadeiro isso, quem sabe um trago era o suficiente. Mas parece que não é. Quem sabe um copo fosse suficiente, mas não é. Quem sabe uma noite apenas traria essa alegria permanente, mas não é assim. Não sei quantos de vocês já passaram por aquele sentimento, que vergonha de falar isso, mas às vezes acontece comigo. Aquele sentimento assim, incontrolável de comer alguma coisa, você não sabe o que é. Aí você sai que nem um louco na casa, né? E abre o armário, e abre a geladeira. E aí o problema é que em vez de procurar com o olho, você procura com a boca, né? Aí vai experimentando aquilo, experimenta aquilo outro, experimenta aquilo. E começa. Tudo que tem pela frente você come um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. E no final das contas, você fica empanturrado, mas insatisfeito. Você não comeu o que queria. Não conseguiu satisfazer o desejo inicial que te fez fazer essa loucura. Pois muita gente vive dessa forma no mundo. Elas buscam através das coisas que atraem esse alimento. Parece que eles precisam saciar essa fome por prazer. E ouça com atenção o que eu estou dizendo. Porque hoje nós vamos concluir a mensagem falando sobre essa fome. Todos nós temos essa fome por satisfação. E quando você busca saciar essa fome em situações de prazeres materiais, vocês tentam de tudo, o ser humano tenta de tudo. Quebra todas as regras possíveis e existentes com um único objetivo: encontrar satisfação própria, que tanto buscam, custe o que custar. Tem gente que perde a sua vida por isso, porque quer ter aquela satisfação, custe o que custar. Por isso ficam bêbados. Por isso se drogam. Por isso acordam do lado de alguém que conheceu horas antes. Só que nada disso sacia a fome. Porque todos esses prazeres são passageiros. Passam com o tempo. Isso sem falar nas consequências intrínsecas dessas decisões, né? Muitas delas se tornam uma prisão. Uma prisão que simplesmente as pessoas não conseguem se libertar. Vícios. Situações, relacionamentos, é uma prisão e não consegue se libertar. Na realidade, essas coisas nunca vem escrito na embalagem, né? Cuidado. E as pessoas vivem apenas tentando satisfazer seus desejos. Desejos de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Como é que a Bíblia diz? Prazeres, está mais claro do que a gente pode. Prazeres passageiros do pecado. Satisfação é temporária, não dura. Prazeres apenas passageiros. Mas isso não é tudo. Essa oferta de satisfação imperfeita também, ela está nas filosofias e tradições humanas. Muitos buscam a felicidade na busca por satisfação em
em sonhos, em filosofias, em ideologias humanas. E aqui são enganados também. A gente pode tomar, por exemplo, em conta os sistemas ideológicos que já tentaram transformar o mundo numa sociedade justa, igual, todo mundo igual, né? Todo mundo ganha a mesma coisa. Você sabe o que eu estou falando, né? Muitos tentaram. Lugares em que todos são vistos de maneira igual. O que a história nos ensinou até aqui, queridos? Quais são os exemplos que a gente vê hoje, no século XXI, de nações que tomam esse caminho, essa direção? Esses sistemas não são perfeitos. Ao contrário. E o outro lado da moeda? Um sistema que nem o nosso. Capitalista, democrático, né? Sensacional isso. A história passada e principalmente a presente. Entenda você o que você quiser. Nos ensina que nós não podemos confiar em tudo que a gente vê e ouve. Não é verdade? Eu falo agora por uma experiência própria. Eu estava em casa, obviamente, trabalhando, e era um dia importante para nós que moramos nos Estados Unidos, um momento que a votação do ano passado ia ser certificada. E que coisa triste aconteceu no dia 6 de janeiro desse ano. Uma insurreição ali no Capitólio americano. Vendo ao vivo aquilo, eu estava me beliscando. Isso não está acontecendo. E por que acontece algo assim? Porque as pessoas ouvem e acreditam no que outros dizem. O grande problema, Cris, é quando nós confiamos, por exemplo, a realidade é confiar num sistema ideológico ou em um líder. Nunca leva em consideração o coração humano. E no fundo, a busca é por satisfação própria. É por interesse pessoal. Ouça só o que a Bíblia fala exatamente sobre esse assunto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. O que a Bíblia diz? Cuidado. Eu vou dizer para você que está em casa, você que está aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Cuidado. Cuidado com o que você escuta aí fora. Se nós ouvíssemos mais a Deus e menos a promessa de políticos, as promessas de seus partidos, a gente viveria de uma maneira diferente. Inclusive, respeitando melhor as pessoas que pensam de maneira contrária. Mas ainda há uma outra falsa fonte de satisfação. Outra fonte de satisfação imperfeita, que é sucesso pessoal. Tem gente que se ilude com isso. Dificilmente as pessoas que são viciadas no seu trabalho, a gente chama de workaholics, né? Só trabalho. Eles de fato aprendem as lições dessa atitude. Ouça bem o que Salomão coloca nós exatamente nessa área. Qual é a vantagem que o homem consegue com todo o seu trabalho neste mundo? Mesmo que vejamos tudo o que existe e não ficamos satisfeitos, podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. Busca, mas não está satisfeito, está faltando alguma coisa. E ele continua, o próximo capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Mesmo que eu trabalhe toda a minha vida, vou ter que deixar tudo que eu juntei para alguém que nunca trabalhou na vida. Ele vai receber de mão beijada melhor, o resultado de todo o meu esforço. Além de ser uma tolice, isso é injusto. Afinal, o que um homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho nesse mundo? Muitas dores e tristezas, noites sem dormir, cheias de preocupação. Ah, que vida boba! Que vida boba! Portanto, a afirmação que sucesso produz satisfação, que eles não passam de um mito. Muitas pessoas de sucesso vivem extremamente insatisfeitas nesse mundo. Muitas pessoas de sucesso não sabem o que é alegria, o que é satisfação. Querido, não sei se você tem acompanhado o número de celebridades, gente de sucesso, que cometeu suicídio nos últimos anos. É impressionante. Você olha na televisão, você imagina, ele tem tudo que precisa, ela tem tudo, olha, sucesso, fama, e de repente a pessoa tira a vida por causa da insatisfação. Porque depois, quem sabe, de toda a emoção de vencer, de ganhar ainda mais, de acumular, vencer, ganhar, ser famoso, vem o vazio, que não consegue
ser preenchido pelo sucesso. Se os prazeres desse mundo, as filosofias, as ideologias humanas, sucesso, não trazem satisfação, qual é o segredo? Ouça atentamente. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ai, pastor, esse é o que é. Satisfação plena? O desejo do seu coração, quem dá é Deus. Você entende? Não busque felicidade em si mesma. É por isso que a gente tem que aprender a buscar a Deus. Felicidade é o resultado direto de nós descobrirmos quem é Deus. Felicidade completa é descobrir qual é o propósito, o sonho dele para a nossa vida. Que, por sinal, é o que nós discutimos e analisamos na 6ª mensagem dessa série. A vontade de Deus. Se você faz da sua satisfação pessoal, a alegria intrínseca em você, a sua busca número 1, se aquilo que você tanto busca estiver em algumas das coisas que eu mencionei há pouco, não quero te decepcionar, mas preciso dizer a verdade. Você nunca será uma pessoa que encontrará satisfação. Nunca vai achar. Por quê? Porque você está buscando no lugar errado. Você está buscando nas pessoas erradas. Infelizmente, nós, como seres humanos, nós temos a tendência de buscar em todos os lugares. Depois a gente fala, acho que agora eu vou tentar em Deus, né? Não consegui em lugar nenhum. Porque talvez eu encontre satisfação nele. E eu espero realmente que, na realidade, Deus não seja a sua última opção. Eu espero que seja a primeira. E mesmo que ele tenha sido a última, não tem problema. Porque quem sabe hoje, tua vida pode mudar nessa área. Há esperança para você que experimenta a verdadeira e duradoura satisfação na sua vida. Porque se você busca essa vida de resiliência e esperança, aprenda a viver satisfeito. Como? Em toda e qualquer situação. E nossa busca por satisfação pessoal, grande parte funciona da mesma forma que a gente tenta. Eu mencionei a vocês no começo e agora chegou o momento. É da mesma forma que a gente tenta saciar a nossa fome. Como viver em satisfação? E aqui eu tenho, rapidamente, 3 passos a compartilhar com vocês. 3 atitudes, 3 decisões. A primeira delas, admita sua real necessidade. O que está faltando na sua vida de verdade? O que é que tem lá dentro que você tanto anseia? Que você tanto busca? O fato é que, infelizmente, muita gente não sabe o que quer. E aí começa a buscar outras coisas. Aquela questão da comida que eu falei, quem sabe caçando, que não sabe de fato o que está querendo. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais. Deus nos criou assim. Deus nos criou para que nós o amássemos, fôssemos amados por Ele. E nada pode ocupar esse lugar. Nada pode ocupar esse espaço dentro de nós. Não há substituto para esse sentimento. O sentimento de amar o Criador. Mas o maior problema é que muitas pessoas elas tentam substituir essa necessidade de amar e ser amado por Deus por coisas, por outras pessoas. E o pior de tudo, por si mesmas. Quando o eu se torna o centro da nossa existência, esse é o primeiro passo para você estar de fato no caminho errado. Indo em direção a uma triste condição, indo em direção à desgraça em sua vida. E para evitar você, nós precisamos reconhecer a nossa real necessidade de manter o desejo de ter nossa vida em Deus. Em outras palavras, ter fome por Deus. E quanto mais rápido você entender isso, melhor vai ser para você. Mas como é que isso acontece? Quero compartilhar com você uma experiência extraordinária na Bíblia que nos ajuda a entender. O momento que o povo de Israel estava ali caminhando pelo deserto. Vagando, indo em direção àquilo que Deus estava mostrando a eles. Ouça só o que aconteceu. Ele, Deus, os deixou passar fome. E depois lhe deu para comer o maná. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. O povo de Deus teve fome e Deus providenciou o maná. Só que vocês perceberam que eu li, né? Diz que Deus permitiu que eles passassem fome para que, de certa forma, eles estivessem prontos e ter a necessidade dele, da presença dele. Deus permitiu que chegasse a esse ponto para que eles sentissem a necessidade dele e que aprendessem a depender dele.
de Deus. Deus, queridos, às vezes, permite que você sinta fome em algumas áreas da sua vida. Em outras palavras, Ele permite situações na nossa vida para fazer com que a nossa atenção se volte para Ele, que a nossa mente se volte para Ele. E para isso Ele usa as mais variadas circunstâncias. Deus usa problemas, muitas vezes, para chamar a nossa atenção. Quando você vê, por exemplo, desequilíbrio em algumas áreas da nossa vida agora, a pandemia tem sido uma oportunidade para muitas pessoas. Puxa vida, eu preciso mexer nessa área da minha vida, não está legal. Deus permite situações para que você sinta fome da presença dEle. E Ele põe problemas, permite problemas para chamar a nossa atenção. Deus está tentando dizer, filho, filha, não são os prazeres, não são aí filosofias, promessas, coisas que vai trazer felicidade para você. A única fonte de alegria perpétua é a minha presença na sua vida. Por isso, querido amigo, querida amiga, se você tem problemas, eu vou dizer uma coisa para você. Agradeça. Parabéns que você tem problemas. Porque quando você tem dificuldades na vida, é uma oportunidade para que você perceba que você precisa saciar a sua fome no local devido. Deus está chamando a sua atenção para algo mais importante, tentando mostrar para você a real necessidade da tua vida. O segundo passo para você viver uma vida de satisfação é alimente-se daquilo que sustenta. Em outras palavras, e me perdoe usar a palavra, para de comer porcaria. Para de buscar por coisas nessa vida que não trazem verdadeira satisfação, que não sacia a real necessidade que nós temos como seres humanos. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deus está dizendo, para de perder teu tempo, teu dinheiro com coisas desse mundo que não satisfazem de maneira duradoura. O que você precisa é de Deus. Para, filho, amigo. Você que está aqui, você que está em casa, para de comer porcaria. E aqui eu não estou falando só de comer coisa que não presta. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Tira essas coisas que não alimentam, não saciam a fome que temos dentro de nós pelo Criador. Você não precisa... Com certeza você precisa entender que é fundamental parar de perder tempo com essas coisas que lá fora te atraem. Uma coisa você tem que entender a diferença entre ficar empanturrado e ficar satisfeito. E eu quero dizer algo. Aqui é São Paulo, você que mora em toda grande cidade desse planeta. Nova York, Los Angeles, eu moro pertinho de Chicago. Toda cidade sempre tem algo para te distrair, para te atrair para porcaria. E aqui vai outro ponto importante. Você já percebeu que nosso apetite é altamente influenciado pelas pessoas que estão perto da gente? Você já sentou para comer? Eu tenho... Interessante, né? Você senta ao lado de alguém que está com apetite, com fome, você olha a pessoa comendo, dá fome. Não é verdade? É gostoso, está bom demais isso aí, a pessoa está comendo. Queridos, dependendo com quem você anda, com quem você se associa, a sua fome vai ser saciada só pelos apetites dessa pessoa. Ele come porcaria, você acha sensacional. Uau! Deixa eu comer um pouquinho isso. E quando você vê, está vivendo igualzinho. Se você anda com pessoas que buscam satisfação nos prazeres desse mundo, a tendência é você viver igual. Essas pessoas são enganadas e você vai no mesmo caminho. Portanto, se você deseja ter seu apetite por coisas espirituais, enobrecedoras, você precisa escolher melhor com quem você se associa, porque isso é contagioso. Fome espiritual é contagiosa. Se você não sacia essa fome espiritual com aquilo que de fato precisamos, infelizmente você vai tentar saciar com outras coisas. Fique ao lado de pessoas que entendam e vivam essa realidade. E eu gostaria agora de ir ao último aspecto, ao último conselho, não somente dessa mensagem, mas dessa série. Pastor, se eu não devo me alimentar daquilo que não sustenta, o que eu preciso? Busque em Jesus Cristo a plena satisfação para a sua vida. É Jesus. É interessante que ele mencionou duas coisas que eu vou falar para vocês agora.
A primeira ele disse, quando ele veio nesse mundo, ele falou o seguinte: ouça, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Quem comer este pão viverá eternamente. Que pão extraordinário é esse? Pão é uma coisa que eu amo pão. Ai, Senhor, que luta. Quem não gosta de um pão quentinho, aquele cheiro maravilhoso? Ah, eu amo pão. Quanto mais variados for, eu gosto de todos. Quem não gosta de pão? Já percebeu que quando acontece uma catástrofe humanitária, qual é a primeira coisa que as pessoas, que os países mandam para ajudar? Farinha. É farinha. Sempre é farinha. Por quê? Para fazer pão. Porque se não tiver mais nada e tiver pão, a pessoa vive. Pão sustenta, pão ajuda. E Cristo está dizendo aqui, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou a única fonte de alimento que vai, de fato, te satisfazer. É o que ele está dizendo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que você precisa. Eu sou o alimento que você precisa. Cristo disse, sem mim nada vocês podem fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. E a gente vive numa era que as pessoas dizem assim, não, encontra satisfação em você mesmo, né? Não, a alegria está dentro de você. Queridos, esse engano de buscar felicidade escondida dentro de você, não ouça isso. Hoje as pessoas, elas criam, sabe o quê? A sua própria religião. Pega aquilo que gosta, transforma e segue o seu próprio caminho, dizendo que está seguindo a vontade de Deus. Essa é a abordagem individualista à religião que tem solidificado aquilo que a gente chama de pluralismo religioso. Cada um faz o que quer. Cada um cria a sua própria religião. Não caiam nessa armadilha. Sigam a orientação que Deus concede em sua palavra. Me perdoe usar o termo, mas é uma atitude estúpida viver dessa forma. Tola. Porque quando você está com fome, você não fala para o teu estômago, se vira aí. Não. Você está com fome, você vai e busca um alimento. Você precisa de uma fonte externa de alimentação para a sua vida espiritual. Vem de fora, não está dentro de você. Esse vácuo espiritual precisa ser preenchido por algo que de fato satisfaz. E quem satisfaz é o pão da vida, Jesus Cristo. Mas ele também disse, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água, queridos, é fundamental para a nossa existência. A gente pode ficar diversas semanas sem comida, mas não mais que 3, 4 dias sem água. 70% do nosso corpo é água. Cada célula de nós precisamos de água. A gente não pode viver sem água. E Cristo diz, você precisa de mim para sobreviver, eu sou a água viva. Ele está dizendo para você e para mim hoje, eu sou o pão, eu sou a água que você precisa. Eu criei você e você não pode viver sem minha presença. E agora eu pergunto para você, quando você está com fome, com muita fome, e sede, muita sede, quanto é que custa um prato de comida e um copo de água? Qual é o valor? Quando a gente está com fome e sede de verdade, a gente faz qualquer coisa ao nosso alcance para saciar esse desejo. Custe o que custar. Eu já tive situações difíceis em que, viajando, perdi uma conexão, cheguei no aeroporto que tudo estava fechado e com fome. Não tinha para onde ir. Um momento duro, quando você não tem o que comer e você está com muita fome. Nessa hora, aparece um pacotinho de amendoim, você paga $10 por ele. Coisa que custa 50 centavos. E ele se aproveita de você nesses momentos. Porque é a única coisa que você tem, você paga o que pede. Você precisa ter na sua mente esse desejo, eu quero Deus na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida. Sem Ele eu não posso viver. Eu queria que você ouvisse com muita atenção. Em cada um de nós há esse vazio que só pode ser saciado pela presença do Criador. E quando você, de fato, busca saciar sua alma com o pão da vida, a água da vida, Jesus Cristo, você desenvolverá a vida de resiliência e esperança, que vai te capacitar a viver através das tempestades, do momento e do futuro. Satisfação, felicidade, é o que a maioria das pessoas busca. Querem viver satisfeitas, felizes. Mas como encontrar?
Como encontrar a verdadeira fonte de felicidade e satisfação. O caminho que pode de fato nos levar a essa experiência não é algo, não são coisas, é uma pessoa. E como a gente viu em cada uma das mensagens dessa série, o segredo não é uma vida sem direção, sem propósito. O segredo é viver uma vida de resiliência e esperança, de acordo com o sonho que Ele tem para você e para mim. Será isso possível? Sim, é possível, mas depende de você. Depende da sua decisão de não mais levar as questões da sua vida nas suas próprias mãos, mas confiar naquele que tem todas as soluções dos seus problemas ao seu dispor, a cada momento. Deus afirma: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Deus diz: não tenha medo, meu filho. Eu vou estar do teu lado, eu vou te dar a vida de resiliência que você precisa, a vida de esperança que você precisa. Confia em mim. Confia em mim. Eu vou estar do teu lado e você vai ter uma vida vitoriosa. Essa é a promessa dele para você, para você, para você, para você, para cada um de nós, para você, para sua família. Isso, queridos, é uma vida, uma experiência ao lado de Deus. Uma vida que desenvolve a esperança e resiliência para que a gente possa enfrentar qualquer tempestade. Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode começar agora mesmo. Você que está em casa, você que está aqui, não sei, é simples, né? Eu vou fazer, se você quiser me acompanhar. Estende a mão assim. Estende a mão, pode estender. Não dói nada. Imagina Deus, nesse momento, estende a mão para Ele e fala: Senhor, está aqui minha vida. Diz para Ele: Senhor, está aqui minha vida. Faz a entrega. Nesse simples e singelo gesto, diga: Senhor, está aqui a minha vida. E confie nele, porque Ele segurará tua mão e Ele transformará a sua vida. Você estará pronto para enfrentar toda e qualquer tempestade na tua jornada nessa terra. O que você está esperando, hein? Pai querido, Senhor, toma a nossa mão. Honra essa promessa que o Senhor nos faz de que o Senhor tomaria a nossa mão e nos guiaria. E ajuda-nos, Senhor, a que ao colocar em prática essas decisões que temos aprendido e a decisão de viver satisfação plena, nos alimentando de Teu Filho amado Jesus Cristo, o pão da vida, a água viva, possamos aprender a viver satisfeitos em toda e qualquer situação. Satisfeitos ao passar por uma pandemia como essa. Satisfeitos ao passar por tempestades que ainda virão no futuro. Porque tomamos essa decisão hoje, de uma entrega total e plena a Ti. Senhor, faz em nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E ajuda-nos a ter nosso coração em Teu propósito, Teu plano e Teu sonho na nossa existência. E isso suplicamos a Ti, Senhor, em nome dEle. Teu Filho, nosso Salvador. Aquele que é a fonte de satisfação. Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.